Fala galera, História em Pauta número 83 e dessa vez falando sobre greve dos caminhoneiros. Só lembrando, quem gostou clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Com eles, então a gente fala que essa dúvida não tem que ser pagada, porque finalmente Estados Unidos e todos é todo esse peso do capital internacional nos países latino-americanos, né? O Brasil com a dívida, a Argentina com a dívida, e desde 2001 a Argentina nessa crise sempre violenta, o Brasil também, só que tentam sempre atenuar. Então acho que agora o nosso áudio ali está funcionando direitinho, o Rodrigo deu um jeito. Conforme nossa audiência cativa, dá para ver tudo perfeitamente. Então aí uma salva de saudações e de palmas para o nosso operador aqui, o Rodrigo. Mas Freitas, quero que tu, a partir dessas tuas anotações aqui, faça um relato geral aí desse movimento dos caminhoneiros que começou acho que na sexta-feira, né? E se estendeu aí durante a semana, cada vez mais agravando aí a situação. E tu que teve, inclusive, na refinaria Alberto Pasqualini, ali em Canoas, coletando depoimentos dos populares ali, dos petroleiros. E faz uma relação aí de como, né, os caminhoneiros conseguiram também agregar essas outras categorias de trabalhadores, como os petroleiros, a partir dessas tuas anotações aí bem importantes. Tu praticamente quer que eu faça o programa sozinho, então. Não, eu quero que tu, a partir das tuas anotações aí, nos dê um relato do teu ponto de vista desse movimento. A grande polêmica sobre esse movimento é sobre o seu início. Se fala que o marco inicial aí dessa greve foi devido aos preços do óleo diesel. Então começou esse movimento patronal, conforme algumas fontes patronal, outras fontes com os autônomos, resultando no dia 24, então, um acordo entre o governo e as patronais. E nesse acordo teve alguns benefícios às transportadoras, né? Seria o reajuste por mês, não praticamente diário ou semanal, e uma redução de 10% no valor aí do óleo diesel. E um acontecimento muito importante que dá para relacionar com a fala do companheiro Pablito é que no dia 26 acontece algo que está se tornando um cacuete do vampiro, do Temer, onde ele assina um decreto. O vampiro doidão. Ele assina um decreto. Só bebe o sangue da população. Ele assina um decreto que autoriza o poder público a requisitar os veículos particulares necessários ao transporte rodoviário de cargas consideradas essenciais. E esse decreto entrou em vigor ontem. Então, o que isso significa? Ele liberou o exército para intervir na greve, desobstruir as estradas. Aí, esse acontecimento coloca em xeque uma das versões de que é um lockout. Porque essa é a versão do próprio Temer. Porque o Temer não enxerga o povo, não enxerga a população trabalhadora. Para ele, o Brasil é formado apenas por empresários. Então, logicamente, ele localiza nesse movimento nacional que está parando o Brasil como um movimento só dos patrões. E os empregados apenas pau-mandados dos seus patrões, como se não fosse do interesse de ambos os grupos, né, as pautas dessa greve dos caminhoneiros. Tu ia falar alguma coisa, Fábio? Eu penso da seguinte forma, eu penso que existia, e ainda existe, né, uma classe capitalista que detém ali o capital sobre o transporte de mercadorias em todo o Brasil, e essa classe, ela conseguiu unificar a categoria dos trabalhadores transportadores rodoviários, conseguiu unificar através de uma pauta comum, que é a redução de impostos, que é uma pauta que afeta todo mundo é sensível a
essa bandeira, né, redução de impostos, o salário está sempre defasado e os impostos sempre aumentando. Basta a gente ver que no início do ano teve um aumento absurdo aí de 94% do valor da passagem do trem aqui metropolitano, que é o Transurb. Então o salário não aumentou 94%, o salário não, pelo contrário, diminuiu até. Diminuiu 10, 20 reais, enquanto que os impostos vão cada vez aumentando mais. Então, esses capitalistas do transporte público não, também do transporte público, né, mas desse transporte rodoviário brasileiro, eles conseguiram unificar em torno deles uma comoção popular de redução a esses impostos, estão cada vez aumentando mais. E, obviamente, eles fizeram até algumas campanhas publicitárias aí que estão sendo investigadas pelo Ministério Público, pelos juízes federais, pelas autoridades competentes. Mobilizaram toda a categoria que eles iam parar. Então teve toda essa mobilização aí, os caminhoneiros de fato pararam. Só que chegou um momento que se dividiu e a gente viu claramente quem são aqueles que são os autônomos que estão lutando por melhores condições de trabalho e quem são aqueles que conseguiram mobilizar toda uma categoria em prol apenas dos seus interesses, que é os capitalistas do transporte rodoviário a nível federal. Esses caras sentaram com o governo Temer, negociaram com eles, conseguiram colocar algumas de suas reivindicações e o governo atendeu essas reivindicações. Só que agora teve essa clara divisão. Alguns caminhoneiros, que são os autônomos principalmente, aqueles que trabalham muito, ganham pouco, né, porque eles, como o próprio nome diz, são autônomos, não tem nenhuma legislação trabalhista que leve eles em conta, muito menos agora, após a reforma de 2017. E esses caras ainda estão aí nas estradas, fazendo os bloqueios, e como os empresários já negociaram com o governo, então esses caras continuam aí, e obviamente, quando foge do controle, né, seja do governo, seja dos empresários, dos capitalistas, quando foge do controle, aí sim a força policial, a força da repressão, ela é colocada em prática. E é interessante porque é o seguinte, nós temos aqui atrás um cartaz que diz o seguinte: intervenção não. A gente tem acompanhado nos noticiários aí, nos noticiosos da Globo, da SBT, do oligopólio midiático, muitos desses lugares onde onde os caminhões estão bloqueando as estradas, tem ali escrito, né, intervenção militar já. Na próprio asfalto está escrito intervenção militar já. Só que nós temos que diferenciar aqueles caminhoneiros autônomos, aqueles trabalhadores que são a favor da intervenção e aqueles que são contra a intervenção e que indiretamente ou diretamente acabaram influenciando outras categorias de trabalhadores, como por exemplo os petroleiros, que esses são ferrenhamente, acredito que em sua maioria, contra a intervenção militar e por uma Petrobras 100% pública, longe desses acordos aí, dessas garras do neoliberalismo, desses abutres neoliberais que provocaram todo esse rombo com a corrupção e agora querem que o povo pague a conta, aumentando aí diariamente o preço do combustível, dos petroquímicos, que incide em várias áreas aí do comércio e da própria indústria, né? Inclusive esses petroleiros lançaram uma nota exigindo a demissão do Pedro Parente, que é o presidente da Petrobras indicado pelo governo Temer. Então, para vocês verem como tem aí uma grande fragmentação da luta dos caminhoneiros, dos petroleiros, dos trabalhadores que estão se juntando a esse movimento. E a gente não pode dar vazão àquela minoria que quer intervenção militar, mas que infelizmente essa minoria é aquela destacada pela mídia. Exatamente para, inclusive, trazer para a esquerda essa falsa ideia que a maioria quer intervenção militar. Eu até penso que na ingenuidade de muitos caminhoneiros que às vezes não são tão politizados e até por ter uma rotina de trabalho extenuante, não tem essa consciência política, né?
E infelizmente alguns setores aí da classe média ou da classe popular, pouco esclarecida, acabam chegando a esses lugares onde está acontecendo os bloqueios e colocando a sua reivindicação ali, que é a intervenção militar, enfim, tudo isso que a gente conhece. Esse discurso aí falacioso. Eu quero enfatizar mais a questão do lockout, Fábio e demais colegas e ouvintes. Lá em Alvorada, a luta está bem complicada, que é o lugar onde eu vivo, onde eu trabalho, onde eu resido, né? E lá é muito claro a parcela que faz parte desse movimento da greve dos caminhoneiros, que é a favor da intervenção militar e que também pratica o lockout. Porque isso não pode realmente dizer que isso está fora desse movimento, porque há aspectos de lockout misturados. Eu tenho um comunicado aqui aos empresários de Alvorada, pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Alvorada, a ACIAL, entidade representativa dos empresários. O que diz nessa nota? Venha a público manifestar seu apoio ao movimento dos caminhoneiros contra o aumento abusivo do preço dos combustíveis, aderindo à mobilização de outras cidades do RS, convida os empresários de Alvorada para promoverem uma paralisação. Feche sua empresa no dia 25 de maio, das 14 às 16, mobilize seus colaboradores em um grande encontro às 15 horas na Praça da 48. Vai identificado com uniforme e veículos personalizados da sua empresa para mostrarmos a união dos empresários de Alvorada. E fechando com a frase, vamos mostrar nossa união como empresários, contamos com seu apoio. Então realmente há esse aspecto, mas ele não pode reduzir toda a complexidade e a riqueza desse movimento que está agitando, parando o Brasil, que está bem ou para mal, está politizando, está colocando a política na pauta, no dia a dia, né, nas casas das famílias, nas escolas, no trabalho. Inclusive um amigo da minha terra lá disse, se a Ciel está a favor, então tem que ser contra. Mas não é bem por aí, né? A gente tem que analisar concretamente essa realidade que é complexa, né? E um lockout, ele é uma prática ilegal, onde os empresários impedem seus funcionários de trabalhar por interesses próprios. Mas a pauta dos caminhoneiros também é dos trabalhadores, então a pauta é dos dois. Dá para se dizer que há uma greve e há um lockout misturado, né? E mencionando um pouco mais a minha terra, Alvorada, que é a parte que eu conheço melhor devido à minha vivência, o único movimento popular fazendo manifestação em apoio à greve dos caminhoneiros são os intervencionistas, com umas caixas de papelão lá escrevendo intervenção já e fazendo queima de pneu. Olha que curioso. Só fazer uma parte aqui para comentar aqui algumas manifestações aqui na live. Mandar um abraço para a companheira Ana, do Sindicato dos Municipários de Cachoeirinha, que está aqui nos acompanhando. E também para Cris Davi, companheira que mandou um recado aqui. A verdade é que passou da hora de parar tudo. Os caminhoneiros conseguirão que sejam atendidas algumas de suas reivindicações, mas alguém vai pagar por isso. Portanto, paremos tudo, reivindiquemos tudo, fora Temer. Boa manifestação, também sou a favor do fora Temer. E assim como os petroleiros também, em grande parte são. Só concluindo a minha parte pelo menos da anotação fora aqui. Pedro Parente. Só aproveitando ali o gancho da Cris, que mandou essa mensagem aí. Dia 29, na Praça da Matriz, vai ter uma mobilização também solidária aos caminhoneiros, mas dos funcionários públicos estaduais, contra a alteração da lei que o governo estadual vai fazer para antecipar o plebiscito e querer vender as nossas estatais. Já está rolando aí uma campanha bem canalha da parte do Sartori de colocar na parede a população brasileira, quer dizer, a população do Rio Grande do Sul, a população gaúcha. Eles estão colocando a seguinte pauta: o que você prefere? Educação de qualidade para os seus filhos? Ou que o Estado dê educação de qualidade para os seus filhos? Ou que o Estado seja responsável pela energia elétrica? Porque eles querem privatizar a CE de uma vez, a CRM, a companhia de mineração, é a companhia de gás. Então, também não podemos deixar de ficar atentos a essas outras lutas que estão acontecendo agora e que vão acontecer aí ao longo da semana. Então, quem puder estar na Praça da Matriz, dia 29,
lá companheiros com o funcionalismo público estadual, vamos estar junto nessa luta aí também, que faz parte da luta do povo trabalhador. Fábio, queria aproveitar esse teu gancho e também aproveitar aqui o nosso convidado, o Pablo. Se caso os ouvintes não saibam, né, o Pablo é um companheiro nosso que veio do Chile para acompanhar e conhecer também um pouco do nosso trabalho. E acho que seria oportuno agora ele falar como é que funciona um pouco essa questão lá, né? Sendo que no Chile a maior parte dos serviços são privatizados, né? Então como é que funciona isso? Servicios, agua, electricidad, gas, bueno, todo es privatizado. Bueno, hay que el único país do mundo que a agua es privatizada. Então isso foi feito por agua, a privatização de agua foi feito por Frei. Eduardo Frei, ano 64 a 70? Não, esse foi padre. Su filho fez da privatização de água. Foi quando o Pinochet saiu, né? Foi 10 anos depois de que Pinochet saiu. Foi quando o Pinochet saiu. Por princípios de 2099, não lembro muito bem a fecha, mas sim. Então, a gente não consegue fazer uma mobilizações contra esta privatização, não consegue, é difícil fazer alguma coisa frente a esta privatização, mas agora já as pessoas muitas, a mídia fala, já tem todo intervenido, então a gente tem muitos problemas para a mobilizações, por exemplo, também transporte público, também tem privatizado. Então, quase já está normalizada a privatização destes serviços. E para o povo, como é que funciona isso, né? O serviço é melhor, é ruim? Como é que se dá a recepção do povo, né, com esses serviços privatizados? Sim, não, a gente está acostumbrado agora. Os serviços funcionam normalmente, mas como eu falei, não tem muita relevância para o movimento populares agora. A gente aceita muito, bueno, por exemplo, a tarefa de, o sea, la tarifa de agua es ocupada para eleições. Eu sou alcalde, acá também fala de alcalde. É prefeitura. É prefeitura. Prefeitura fala com a gente, eu dou água grátis para você dá seu voto, coisa assim. Então, e o preço também, o preço da água, da eletricidade, não se fala muito. É uma coisa já normalizada, não tem muita relevância. Resumindo, o povo fica refém da promessa de políticos para poder ter uma posição de ter água, no caso. Bom, enfim, caro companheiro Alex Cardoso, do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, está aqui mandando um salve e também dizendo uma informação, né, que a turma do Verde e Amarelo, né, dos Patos, estão convocando para o Parcão, né? Ou seja, a direita está bem esperta e está querendo disputar sim esse movimento, né, a situação nas ruas. E acho que não é a hora da esquerda se acovardar. Eu também acho. Só um parênteses aqui, já tem um cartaz, um chamamento aqui, anônimo, né, para o dia 28, que é amanhã, segunda-feira, greve geral, organização, povo brasileiro, sem sindicato, sem partido e sem político, contra altos impostos, corrupção, políticos e impunidade. Passa essa ideia à frente, a hora é essa. Tudo que tem contra políticos ou política é de se desconfiar, né?
Como é que você vai para um protesto? Para um ato político. Para um ato político e é contra a política. Pablo, que falar? Essa é uma coisa respecto a agua. Tem uma luta importante, mas en la periferia de Santiago, en Cajón del Maipo, que tem um empresário muito rico de Chile, Luxic, tem muitas empresas por todo Chile, mineria, água, principalmente. Então, em Cajón del Maipo, por lá, que é a periferia de Santiago, tem quase en la cordillera, tem aí uma disputa importante por las represas de agua. También en el sur del país también hay mucha lucha con respecto a eso de represas. Años atrás fue Hidroaicén, mas ya ficaron más por embaixo de otras lutas. Entonces, por ejemplo, esta lucha que falei de Alto Maipo, es como más, fica más por embaixo de otras lutas más, por ejemplo, estudiantil, agora feminista. Então é minoritária, tem uma população mais local de lá, dessa periferia, desse bairro, mas não tem um impacto mais amplo para a população em geral. Temos aqui uma pergunta do Bruno. Fábio, talvez tu pode responder? Vamos lá. Tá. Bruno sempre dá polêmica ali. Ele coloca aqui: a esquerda, ou as esquerdas no geral, tem se mostrado reticente em apoiar a greve dos caminhoneiros. Muitos porque suspeitam que seja um lockout e não uma greve. Aí eu pergunto a vocês: isso ocorre porque suspeitam que esse movimento possa ter as suas pautas cooptadas pela direita? Ou será que isso retrata que a esquerda atual é presa a guetos específicos, tanto o acadêmico quanto o da vara institucional, burocratizada? Portanto, se preocupa mais em teorizar o fenômeno em si, tentando primeiro categorizá-lo, do que fazer a prática e disputá-lo politicamente, o que acaba por fazer um feitiço ou retificar conceitos acadêmicos que devem nos servir como norte. Enfim, porém a classificação final dos fenômenos sociais em si deve ser realizada depois do seu término, porque então isso acaba por inibir a ação política. Olha, eu concordo contigo, Bruno, quando tu diz que alguns setores da esquerda, eles tentam primeiro categorizar academicamente um movimento que de alguma forma surgiu por causa dessa pauta em comum aí entre empresários e toda a população brasileira, que é o aumento de impostos. E alguns setores da esquerda se veem muito reticentes em disputar o movimento por dentro, exatamente por isso, por tentar primeiro categorizar ele em alguma categoria ou em algum outro aspecto aí, acadêmico ou academicista, e tem medo de ir lá onde está de fato os caminhoneiros para ver quem são esses caras, o que eles pretendem, ou em que tipo de luta pela esquerda eles podem trazer de relevante para o movimento. Porque uma coisa é certa, alguns setores da esquerda foram hostilizados em algumas desses bloqueios. Tem um vídeo que eu vi da Luciana Genro, acho que é a Luciana Genro, que ela foi prestar solidariedade lá junto a não sei se foi na Refap ou foi ali no entorno, e ela foi hostilizada. Enfim, alguns vídeos também que circularam aí pelo WhatsApp, pelo próprio Facebook, de alguns setores de esquerda sendo hostilizados. Mas eu vejo até eu não sou contra eu sou contra essa hostilidade à esquerda, mas eu vejo um fundo de razão, porque parece que por muito tempo a esquerda não se ligou nesses movimentos sociais, não se ligou nesses caminhoneiros autônomos, não tentou politizar alguns setores dos trabalhadores, e agora quando esse movimento explodiu, vai lá a esquerda, principalmente muito pela figura do PT, que está em descrédito, e eles vão lá tentar, aí as pessoas pensam, né, que eles vão lá tentar tirar algum proveito para eles, e acabam sendo hostilizados. Eu vejo mais ou menos por esse ponto de vista. Mas a esquerda ela tem que estar junto, tem que tentar hegemonizar o movimento para ela. Não pode simplesmente largar na mão da direita, aí, que nem está acontecendo com
esses protestos de intervenção militar já, intervenção já. De fato, o Temer assinou um decreto que faz a intervenção acontecer, e eu quero ver até que ponto esse discurso vai se manter coerente ou contraditório. Eu acredito que o comentário do Bruno vai no próprio sentido das minhas últimas leituras, até no grupo de estudo e até no dia a dia, para passar o tempo. Eu tenho lido um pouco do Bauman, e ele comenta que a nossa era é a era do medo, né, do terrorismo psicológico, do pânico moral. Eu acredito que há um pânico sendo difundido por esses setores da esquerda, achando que a gente vai ter um novo Pinochet aqui no Brasil, graças aos caminhoneiros, né? E além disso, dá para colocar como atualidade do pensamento de Darcy Ribeiro, quando ele comentava sobre a esquerdinha, que é a esquerdinha que todo movimento social que não se encaixa no seu contexto, no teu conceito teórico, acha errado, acha falho e acha que não vale a pena participar, né? Que é um outro termo para sectarismo, ou arrisco até dizer um ressentimento petista, porque é muito lembrado também na época da Dilma, uma greve dos caminhoneiros, que não foi efetiva como essa greve de agora. Dá para diferenciar essas duas greves, porque aquela greve não teve o mesmo resultado da de agora, onde vários municípios não têm combustível, né? Então essa greve é muito mais radicalizada. Então isso aponta para uma heterogeneidade dos caminhoneiros. Então eu acredito que tem um pouco da atualidade do Darcy Ribeiro, do Bauman aí, para a gente entender um pouco essa questão, e concordo com o Bruno realmente, porque essa questão de tentar encaixar a realidade em conceitos bem delimitados, assim, muitas vezes prejudica e acomoda e mobiliza a pessoa para agir. Vamos ter um saldo que vamos dar um intervalinho, pode ser? Tá. Então, vamos aproveitar o seguinte, né? Não sei se o Bruno foi satisfeito com a resposta. Vou aproveitar para dar um salve aqui para o companheiro Onir da Frente Quilombola, né, Onir Araújo, que está volta e meia aí conosco, nos apoiando, ouvindo, participando. Também para a Cris Davi, ela que atua no Conselho Tutelar, né, esteve essa semana aqui visitando a rádio, nos deixou aqui um exemplar do Estatuto da Criança e do Adolescente, e distribuiu alguns outros exemplares aqui para a Biblioteca Comunitária aqui da Vila das Laranjeiras. Então, nosso agradecimento para a Cris também. Agora eu gostaria de colocar aqui para os ouvintes, enquanto a gente faz o nosso intervalinho, o áudio da companheira Larissa, que é lá de Minas Gerais. E nesse meio aí, né, dessa enxurrada de informações, se é lockout, se não é lockout, se é greve, ela resolveu fazer o que a esquerda deveria estar, como todo deveria estar fazendo. Ela foi até lá, participou de um piquete, de um bloqueio, e trouxe as suas impressões, né, baseado naquilo que ela viu e na conversa que ela trocou direto ali com os caminhoneiros, né, em vez de tentar adivinhando, né, à distância, né, o que está acontecendo. Foi até lá, conversou, trocou ideia e trouxe informação. Então eu gostaria de colocar esse áudio aí no ar. E só fazendo um parênteses, Rodrigo, depois a gente poderia colocar um áudio que o próprio Freitas coletou na Refap dos petroleiros. Podemos botar, né, em vez de botar música, um programa diferente hoje, nossa estética é diferente, nosso formato é diferente, também nosso intervalo vai ser diferenciado, né? Em vez de botar música, vamos botar áudio. Vamos botar informação. Isso, são dois áudios de uma petroleira e o petroleiro aí da Refap, a Hélida e o Marco. Certo. Vamos botar então aqui as impressões da companheira. E aí eu falei, tá, seu papo. Primeiro cheguei lá e percebi que os caminhoneiros, eles não estão no meio da BR, bloqueando a BR, não. Eles estão, tipo assim, fora da BR, do lado, só parados. E tem muito caminhão parado. Tipo assim, tem mais de 200 caminhões lá, com certeza. Aí o primeiro grupo eu cheguei, aí tinha um grupo assim, eu cheguei batendo papo com o pessoal. Aí eu perguntei qual era a pauta ali que eles estavam defendendo e tudo mais. Aí ele falou assim, que é o aumento
frete, não, a diminuição do valor do frete, que diz eles assim que nos últimos anos não aumentou e sim diminuiu. Aí, em contrapartida, os combustíveis aumentaram assustadoramente. Outro dia eles estavam abastecendo a cerca de R$3, alguns que são de outros estados, né? A R$3. E agora eles estão pagando quase R$6 no combustível. Eles estão ficando insuportáveis. Aí eles pararam por causa do frete, muito barato, dos combustíveis, que estão muito altos. E eu perguntei assim, o que eles mais querem? Aí eles falaram assim que eles estavam querendo que o governo, tipo assim, aumentasse o frete e que o governo diminuísse os negócios. E falaram uma coisa, que o pessoal que fez aquele acordo com, tipo assim, supostamente aquele acordo em nome dos caminhoneiros, na realidade não tem nada a ver com eles. Eles que foram, a greve foi iniciada por caminhoneiros autônomos. Só que depois as transportadoras inventaram de entrar meio para conseguir um pouco para elas também. Nisso que elas conseguiu os 2 centavos, elas saíram. Agora só tá gente que tá trabalhador mesmo autônomo. E eles falaram também que eles queriam que o Michel Temer renunciasse e tivesse direto já. Aí, tá, beleza. Nesse grupo aí tava todo. Tipo assim, o que eu pude perceber nos 2 grupos que eu conversei é bastante despolitizado. Mas tem aquele senso comum, né? Que o senso comum, tipo assim, que militar é melhor e tudo mais. Mas no primeiro grupo, eles não queriam isso. Eles queriam que o Michel Temer renunciasse e que houvesse direto já. E que o povo estivesse junto com eles. Aí, ok, tudo bem. Aí, nisso, eu conversando com eles, foi mais ou menos isso. A questão dos impostos, a questão do Michel Temer sair do poder. E eles também queriam que o Pedro Caldeira também saísse da Petrobras. Aí, no segundo grupo, tinha um grupo maior. Aí que começou no grupo hoje tinham 6 pessoas, mais ou menos. E um deles era a favor do militarismo. Os outros não. Tinha que estava até rindo a cara do outro. E aí eu fui tentando. Aí o cara começou a falar que tal de comunismo, que não sei o que tem e tal, chamando o Temer de comunismo. Aí eu expliquei pra ele que era comunismo. Ele falou, é isso, que não sei o que tem. E aí, depois ele foi para outro assunto, que não sei o que tem. Mas basicamente, o que eu pude perceber é que a maioria não quer a intervenção militar, só tipo um ou outro oportuno. E uma coisa também, eles ficaram sabendo que o Temer mandou lá, assim, pro exército tirar eles do meio da rua. Aí ele falou assim, a única coisa que eles podem mandar fazer é tirar a gente no meio da rua, mas a gente não tá no meio da via. Então, se a gente não tá, se não tá, como chama, se não tá no meio da rodovia, não pode tirar eles de lá. E eles falaram assim que não, e os 2 grupos falaram assim que não vão sair enquanto o governo não sentar com a categoria e conversar. Eles falaram que vai ficar 5, vai ficar 10, vai ficar 15 dias, mas dali eles não saem, não vai comida para mesa de ninguém, não vai remédio, não vai nada, enquanto o governo não diminuir os impostos dos combustíveis. E aí, tipo assim, aí o cara discutindo comigo a respeito do tal militarismo que era melhor, quem. Eu falei, ok, eu expliquei mais ou menos. Aí eu expliquei outras coisas também, por que o preço do combustível estava alto, por causa da política de preço lá da Petrobras, por causa de transparência e tudo mais. Aí foi basicamente isso, eu fui lá, e aí foi isso, até fiz um vídeo, só que eu acabei falando assim, só vou fazer uma live mesmo quando eu chegar lá em casa. Mas o que eu pude perceber é só uma coisa de intervenção militar, é tipo um e outro. Porque eu conversei em 2 grupos, um tinha mais ou menos umas 6, 7 pessoas, e ninguém falou de intervenção militar. Eu perguntei assim, se eles eram a favor ou não da intervenção. Falaram, aqui não é nem questão nem direita nem de esquerda. A única coisa que a gente quer é que diminua o imposto
e que dê tudo certo para todo mundo. Eu falei assim, aqui a classe caminhoneira não é politizada, não tem, tipo assim, não tem um rumo político, é basicamente o senso comum, nem direita, nem esquerda, para frente, entendeu? Mas aí eu achei bem bacana eu conversar com o pessoal lá. Aí depois, quando eu tava saindo, o cara que é a favor do militarismo pegou uma parte e colocou lá na frente. Aí falou assim, ó, eu sou a favor do militarismo. Aí eu falei, tá bom então, eu vou embora então. Só vim aqui bater um papo com vocês mesmo e etc. Então é isso, basicamente isso. Impostos, a retirada do Michel Temer e direta já. E aí, Rod, o que você achou, meu filho? Fala. Quem tá me assistindo, Kátia Leite. Também vou visitar, quero muito conversar com eles. Então, visita, mas, tipo assim, pra avisar que eu vou ficar tudo. Então, aí o cara foi e colocou a faixa lá. E tipo, pelo que eu vi, é uma coisa bem despolitizada mesmo. Bem despolitizada mesmo. A questão é mais A questão é que eles estão muito insatisfeitos com o preço do combustível. Diz eles assim, está ficando muito caro. Eles falaram assim que, por exemplo, eles saem de uma cidade para outra. Tá precisando de alguma coisa no acampamento? Ah, tá tendo muita doação. Mas pelo que eu percebi, tipo assim, tá tranquilo lá. Não tá tendo, não tá faltando comida nem nada não. Aí, tipo assim, o pessoal tá doando mesmo pra eles um monte de coisa lá, mas estão tudo, pode sim, tranquilo. Mas aí, como chama? Eles estão bem de boa lá. A única coisa é que tem um ou outro que é a favor de intervenção militar, só. Eles me perguntaram se eu era jornalista, você acredita? Tipo assim, você é jornalista? E teve o cara que, como chama? Que é a favor lá do militarismo, ele foi e falou assim que se eu era jornalista, eu falei que não. Aí falou assim, não, porque se você for jornalista, você não pode ficar aqui não. Aí, tipo, se você puder não citar o nosso, seria bom. Mas o negócio deles é que eles assim que não vai sair de lá, de jeito nenhum, e que eles estão precisando que o povo vá para as ruas. Eles falaram assim que está fazendo pelo bem de todo mundo e não só pela categoria deles. Então, eu tentei conversar com eles, mas no Patrick, o coisa do Patrick é assim, o Patrick fica muito com medo de gente. Igual, eu cheguei no primeiro grupo e tá, a gente tá conversando de boa e tudo mais. E depois, quando chegou o caso do militarismo, teve um cara que tava rindo dele, um amigo dele. Falou, você é doido? Tipo assim, não confia nele não, a gente não tá pedindo isso não, é ele aí que tá pedindo. Aí tipo assim, o cara ele começou a ficar um pouco mais... Isso, eles falaram assim que não vão arredar pé. Eles falaram assim que como eles são autônomos, eles param a hora que eles quiserem e vai a hora que eles quiserem. E a única coisa que essa notícia que a Rede Globo tá mentindo, que eles nenhum bloqueio, eles estão se comunicando por WhatsApp, por isso que o governo não ficou sabendo da greve, que não tem nenhum bloqueio de avenida. Diz eles assim, que a única coisa que eles estão pedindo é que quando os caminhoneiros, como chama? Os outros caminhoneiros que estavam vindo e ainda não paralisou na greve, falaram, não, fica aí com a gente, não sei o que tem. Agora, carro pequeno, moto, ônibus de passageiro e etc, eles estão deixando passar tudo, porque eles não estão bloqueando a pista. Eles só estão assim, encostados nos postos, encostados no negócio. Aí tem mulher, tem criança, tem tudo que passa. Eles falaram assim que esses tipo assim, independentes vão ficar até 30 dias lá, parados.
e que nenhum político, nenhum político, nenhum partido político se apresenta. É só preciso do povo mesmo esteja com eles. Oi, Jennifer. Eu também. Eu falei, Josiane Fraga. Falou comigo assim, eu vou arredar a pé. Eu falei, igual eu postei outro dia. Primeiro, então, aí o que acontece? Eles falaram assim, que, igual, eu li um negócio lá pra eles falaram exatamente assim, primeiro ponto, foi os caminhoneiros autônomos que pararam. Depois, o segundo ponto, as transportadoras vieram fazer lockout, mas eles já estavam em greve, para dar a entender que era lockout. Aí, terceiro, os oportunistas, as pessoas, os golpistas e tudo mais que foi lá, foi só para quarto negócio, falou assim que a mídia estava apoiando porque era as empresas. Mas o cara que foi fazer acordo com eles, na realidade não tem nada a ver com eles. É de um negócio de automobilismo. Ele falou assim, onde você viu? Aquele homem que está vestido de terninho, de gravatinha, ela não sabe nada de caminhoneiro, não tem noção da vivência de caminhoneiro nenhum e foi lá bater boca. O cara nosso que foi lá discutir, não deixaram ele falar, ele foi e saiu da reunião. Aqui é Marco Antônio, sou funcionário da Refap, estou na frente da refinaria dando um depoimento em áudio para a rádio A Voz do Morro. Agora há pouco passou o pessoal fazendo manifestações aqui quando passam e a questão é que estamos apoiando esse movimento dos caminhoneiros contra a política de preço dos combustíveis. Não é só abaixar porque eles podem voltar a subir depois, mas é a política, a forma como que estão fazendo esses aumentos dos combustíveis baseados no preço internacional. Isso prejudica muito a população porque nossos salários não são reajustados conforme os valores internacionais. Nossos salários são o valor do Brasil. E essa política ela está acabando com a economia tanto do Brasil quanto das famílias que têm que despender grande quantidade da sua renda para conseguir se deslocar e conseguir sobreviver. Teria um recado para dar para os nossos ouvintes quanto à importância desse movimento para todo o povo brasileiro, para os trabalhadores? Sim, esse é um movimento que é importante que as pessoas aderam a ele, porque assim a gente consegue fazer uma pressão no governo e sem pressão a gente sabe que eles não trabalham, eles não fazem. É só olhar agora, final de semana, o Brasília está vazia, num momento de crise nacional está vazia. Sem pressão esse pessoal não anda, todo mundo tem que dar a sua cota de pressão. Muito obrigado e boa luta. Ok, obrigado. Eu sou Hélida, petroleira, daqui da Refap, do Rio Grande do Sul, em Canoas. E nós, petroleiros, já estamos com indicativo de greve a nível nacional, mas sem data ainda definida para deflagrar em todo o Brasil. Mas hoje, reunidos aqui na porta da Refap, os petroleiros resolveram, deliberaram para fazer corte de rendição, a princípio de 8 horas, em solidariedade a todos os transportadores que estão em greve, caminhoneiros e motoristas de aplicativos que estão em greve. Então nós resolvemos também paralisar em apoio a esse movimento, que a gente considera que é um movimento justo, porque realmente essa política de preços imposta por Pedro Parente dentro da Petrobras não atende ao povo brasileiro e nós petroleiros somos totalmente contra. O petróleo é nosso, a Petrobras é nossa, a refinaria também aqui está em vias de ser privatizada e se hoje o combustível é caro para a população brasileira, se privatizarem a Petrobras, com certeza vai ser muito mais caro, porque a cada vez que o petróleo a nível nacional
a nível internacional mudar, ou seja, acompanhar a variação do dólar, o combustível aqui dentro do nosso país também vai encarecer, inviabilizando qualquer tipo de movimentação, do direito de se movimentar de toda a população brasileira. Hoje atinge caminhoneiros e transportadores de Uber, né, dos aplicativos de Uber e outros aplicativos como o Pop, mas, consequência, isso com certeza vai atingir a toda a população. Então, nós petroleiros somos contra essa política de preços da Petrobras, de elevar preço a toda hora, acompanhando o valor do dólar, a oscilação do valor internacional, e por isso estamos aqui paralisados. Muito obrigado. Perfeitas colocações. É bom saber, né, que ainda tem lucidez, né, por parte da esquerda, principalmente daquela pessoa que está na luta, né, que a gente vê, de certa forma, boa parte desse pessoal que tem aderido às teorias das conspirações, na verdade também não está fazendo absolutamente nada, né, faz isso no conforto de casa, na distância de um teclado, né. E a gente vê outra postura, principalmente daqueles que estão envolvidos, pessoas que vivem a militância no dia a dia, que fazem acontecer, né, de fato, política. E felizmente essas pessoas ainda existem, ainda estão aí. Parabenizar também aí o Rafael, né, por busca dos áudios, da informação, é muito importante, né, é para isso, né, que serve esse espaço, a gente tem que dar voz para essas pessoas, para quem está na luta. Seguimos. Só fazendo um relato aí sobre como eles se organizavam, né, estavam em grupos de em média uns 5, com as suas lideranças, né, discutindo. E cada liderança depois se reuniu numa assembleia, e isso demorou cerca de meia hora mais ou menos, aí voltaram e aí transmitiram, né, deliberações deles. Enquanto isso tinha um pessoal ali do Uber, os caminhoneiros ali, todos disponibilizando um cafezinho, meio que entrevista, né, numa integração bem interessante. E a polícia, a brigada ali com os 3 veículos ali só na espreita, né, tentando constranger os grevistas, tirando um fininho assim do pessoal que estava na porta ali da Refap. E o contato continua, né, sabe, no futuro a gente traz eles para fazer uma história em pauta, né, seria interessante, né, trazer os petroleiros grevistas aqui para história em pauta. O que achou dos áudios, colega Fábio Melo? Eu tenho uma opinião semelhante à do Rodrigo aqui. Eles conseguiram unificar o discurso, trouxeram aí a verdadeira pauta, o verdadeiro motivo pelo qual esses caras ainda estão lá na luta, que é uma Petrobras 100% pública, longe de corrupção, e que, de fato, esses caras que roubaram o dinheiro do povo, esses caras que têm que pagar a corrupção. É inimaginável no Brasil não visualizar que o governo ou os órgãos responsáveis por toda essa política financeira, por que não expropriam os bens desses caras aí? Esses caras continuam com os bens deles, né? Mas infelizmente o capitalismo tem essas contradições, né? A propriedade ela é inviolável, mas agora quando é o público, podem violar o que for, podem roubar o dinheiro, podem fazer um rombo aí na Petrobras e o povo paga. Infelizmente essa a realidade que nós temos e que estamos lutando contra, principalmente os petroleiros lá que se somaram aos caminhoneiros. E é interessante, esse moto falou em Uber, né, que tinha alguns Ubers lá. É interessante que até os Ubers, que são aqueles trabalhadores autônomos que encontram nessa ocupação do Uber, né, um mínimo de garantia de dinheiro que eles têm. Só que infelizmente eles ganham esse dinheiro atrelado a essa multinacional que lucra muito, né, com o subemprego desses caras. Eles também estão aí na luta contra o aumento da gasolina. E vamos lembrar que o Uber é que tira do próprio bolso, né, o tanque cheio ali, as corridas deles, que são num valor abaixo da corrida dos táxis. E ali eles tiram do bolso deles a própria gasolina, da qual eles usam para se locomover. É interessante que
essa união aí está acontecendo, né? Os trabalhadores estão se dando conta que é preciso ter essa unificação. E é importante salientar que a CSP com lutas, né, fez um chamado à greve geral, a Federação Única dos Petroleiros também estão anunciando uma greve nacional. Eu citei aqui o Uber, né, alguns motoristas autônomos do Uber. E, então as condições estão andando na direção de ter uma greve geral. Então é uma oportunidade ímpar na história recente. Lembrando que há um ano atrás, só que no mês de abril, dia 28, teve uma paralisação geral. E agora vamos fazer uma greve geral até a queda do Parente e do Temer, porque o Temer, na mídia burguesa de direita, da ordem, já está sendo colocado como possível presidente deposto. Já está sendo pautada essa hipótese na grande mídia dele cair. E também o Senado aprovou, né, um decreto autorizando a votação indireta caso ele caia. Esse é o problema do derrubar o Temer, né? A gente tem que derrubar o Temer, mas tem que saber o que quer. Por isso que é importante a bandeira do direto ao já. Derruba-se o Temer, mas faz uma eleição direta, então. Porque se o Temer sair, o Brasil vai ficar nas mãos daquele cara lá, do Rodrigo Maia. Mas no meu ponto de vista, só desestabilizar esse governo que já está cada vez mais desestabilizado ao ponto de ser linchado pelos populares, né, por manifestantes, e está bem documentado num vídeo do YouTube que foi banido da internet, mas tem ainda esse vídeo à disposição. Ele não conseguiu aprovar a reforma da Previdência e agora a política dele é preço do óleo diesel. Então já está mostrando como ele está sendo defenestrado, ele está enfraquecendo. Isso é um ponto positivo. A gente tem que tomar cuidado, como o Fábio disse, qual a consequência disso. Mas há esse fato inegável, que é positivo, que o Temer derruba, uma hora ele cai. Né? Não sei se vai dar tempo. O Pablito tendo uma lembrança, né? Eu ia fazer um comentário sobre o Chile. Sí, para concluir, ahí la respuesta sobre el agua, servicios públicos, principalmente está ligado al extractivismo, la lucha por el agua, por los territorios, distintas como se fala, materia prima, el cobre, otros minerales, siempre tienen, para consecuencia del extractivismo del cobre principalmente, o otros minerales, el agua está siendo brindada para esas empresas. Entonces, a gente, tal vez es posible que en Santiago no tenga muchas repercusiones así tan tangibles. Por ejemplo, a gente no tiene mucha preocupación, siempre tiene agua, de vez en cuando tiene algún problema, mas los problemas son fuera de Santiago, más ligado al norte del país, con empresas mineras, y en el sur con hidroeléctricas. Y tiene resistencia más. Es invisibilizada por la media, el trabajo de contrainformación en Facebook, en redes sociales, tem mucho trabajo, más no consigue impactar mucho como se impacta la media, la televisión, los medios más formales, que son, por ejemplo, de la misma empresa, mismo cara, es dueño de un medio de comunicación, de un canal de televisión, y también es dueño de la empresa hidroeléctrica, de minera. É mais ou menos aqui no Brasil com a família Marinho, que ela é dona de uma rede de televisão, a Globo, é dona de várias empresas de imóveis, de imobiliárias, é dona de muitas fazendas, né? De agronegócio e tal.
Então é mais ou menos assim, né? Construtoras. Construtoras. Aqui no Rio Grande do Sul também tem uma família que é dona de um canal de televisão, que também é dona de uma grande construtora. Faz campanha para privatizações porque quer construir nos terrenos do Estado, quer construir ali seus empreendimentos, né? Então a gente vê que a realidade não é muito diferente dos países da América Latina. Sí, y con relación a la greve de camioneros, lá en Chile también está muy ligado al extractivismo también. Las empresas de camioneros son privadas y siempre tienen una ligación muy fuerte con la derecha, más que empresas de izquierda, con la derecha, muy conservadora, que tienen muchas empresas forestales principalmente, ou de todo. É muito lá forte o cobre, né? A extração do cobre. A extração de cobre também. Então, estas empresas, os patrões, para sus escravos, que não, você tem caminhão, o sindicato de caminhoneiros tem que fazer corte de ruta para fazer mais repressão na Araucanía principalmente, o sea, en el sur del país, con el tema mapuche. Então a gente agora, este ano, que tem años de volta à direita, Piñera, el gobierno de Piñera, agora se creó una nova policía para reprimir en la Araucanía, el territorio mapuche. Então tem muitas semelhanças com o que ocorre, lo que acontece aquí, con la intervención militar y más violencia, más represión, más intervención para todas estas movilizações ou resposta del povo. Pablito, eu queria aproveitar, companheiro do Chile, tem muita gente vinculando nas redes sociais, seja o Facebook, seja o WhatsApp, ou em alguns blogs, a relação entre o protesto dos caminhoneiros nos anos 70, que derrubou o Allende, com o protesto atual que quer derrubar o Temer. Alguns setores da nossa esquerda aqui estão jogando esses caminhoneiros para a direita, sendo que a direita está querendo derrubar a própria direita. No caso, o Temer. Eu queria perguntar para ti, Pablo, o que lá no Chile vocês ainda têm qual é a ideia que vocês ainda têm sobre o Allende, sobre o governo dele? E para o Rodrigo e para o Freitas eu queria perguntar se vocês concordam com essa analogia entre a greve dos caminhoneiros do Chile nos anos 70 com a analogia da greve atual. A intervenção de Estados Unidos, la CIA principalmente, na ditadura militar de Chile, foi muito forte, instaurou o neoliberalismo em Chile. Então, Allende, ele falava muito da revolução pacífica. Então, ele, por exemplo, eu lembro agora, por o que você fala, ele rechazou uma proposta do MIR, Movimento Izquierda Revolucionária. O MIR queria ser el brazo armado de Allende. Então, Allende rechazou a proposta de MIR y como falei antes, el camionero siempre foi ligado a la derecha, históricamente, por el extractivismo, empresas principalmente alemanas en el sur del país, italianas, gringas también. Então, sempre foi ligado à direita, sempre, e conservadora, muito conservadora. Então, acho que era uma coisa a esperar para a actuação de los camioneros para o conflito com Allende. Sempre foi uma coisa que venía, iba a ocorrer sí o sí.
A pergunta foi sobre se a gente concorda com esse paralelo, né? Concorda com esse... Eu acho doideira. Não tem como traçar um paralelo entre, até porque são situações bastante distintas, né? O Brasil de Temer e o Chile de Allende, né? E como o Pablo falou, né, a própria categoria dos caminhoneiros no Chile também é muito diferente. Caminhoneiros aqui no Brasil, por mais que ainda tenha essa aura, né, de que os caminhoneiros seriam conservadores e teriam tendência reacionária, na verdade os caminhoneiros eles espelham o senso comum, e o senso comum brasileiro tem muito essa tendência. E isso é muito por culpa de uma esquerda que faz um trabalho muito porco quando a questão é fazer transparecer as suas ideias junto com a população de um modo geral, sabe? A esquerda continua mantendo aquele discurso que é muito mais permeável no meio acadêmico, ou em alguns meios de algumas classes já assim, com uma certa tradição do sindicalismo, mas na população comum, no trabalhador mais precarizado, no autônomo, daquele que depende de si, muitas vezes esse discurso não chega. E não é que esse discurso vá ser rechaçado. A gente teve exemplo agora mesmo ali nesses áudios, quando os trabalhadores vão lá e se conversam. Tem um vídeo que tem circulado também nas mídias aí, os petroleiros indo até esses piquetes, conversando com os caminhoneiros, explicando os porquês, né? E a questão da alta do combustível está muito mais ligada a essa mudança cambial, né, que o Temer faz, né, que até então o preço era regulado pelo governo e passou agora a ser, entre aspas, né, regulado pelo mercado, né? Então o preço está diretamente vinculado às oscilações do petróleo no âmbito internacional, e o resultado são esses aumentos semanais aí, né? Enfim, mas a gente vê ali o pessoal o cara que é sindicalista, que está organizado, petroleiro, indo conversar com isso, sabe, rompendo com essa barreira do preconceito, indo lá, e as ideias deles foram muito bem aceitas, assim como a minha companheira ali, a Larissa, que é uma guria jovem, teve a iniciativa de romper também, né, esse medo, essa polêmica, né, das redes sociais, e foi lá com os próprios homens, foi lá conversar. E quando tu faz isso, quando tu rompe, né, com esses preconceitos, com essas auras, com esses misticismos, né, por assim dizer, tu vê que não, ali é um trabalhador. Enfim, eu penso assim. E muito mais unificar a classe trabalhadora do que dividir. É o principal. Eu concordo com o companheiro Rodrigo. Não dá para negar e não pode ter preconceito com essa categoria profissional, né, dos caminhoneiros. Eles trabalham em situações extremamente precárias, sem nenhuma segurança, sem poder dormir, né, vários outros problemas, né. E eu discordo desse paralelo feito sobre o Chile e sobre o Brasil atualmente. Um dos meus argumentos é que os Estados Unidos foram importantes para o Temer subir ao poder, né? E enquanto aconteceu o inverso lá na questão do Chile, aqui no Brasil está sendo colocado em xeque um governo que é aliado dos Estados Unidos, ao contrário do Chile. Então acredito que essa comparação é problemática a partir de José Paulo Neto. José Paulo Neto, grande intelectual brasileiro, mineiro, ele diferencia a forma, né, do pensamento político, da forma da escrita política e da forma da escrita científica. Forma de escrita científica tu questiona, problematiza, nega. E na escrita ou na fala, um discurso político, tu convence. Então muitas vezes, para a gente convencer de que um determinado caminho mais correto, a gente reduz a explicação da realidade, né?
E é isso que acontece quando a queda de Allende e com a situação dos caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros de agora. São dois acontecimentos distintos, né, com poucas igualdades, né, poucas comparações a serem feitas, né, até porque o lugar é outro, o tempo é outro. Então é uma redução muito errada, muito errônea, né, fazer essa comparação que estou mencionando na pergunta, Fábio. E eu faço uma provocação aqui para os nossos ouvintes. Se vocês acham, por exemplo, que as empresas, a Rede Globo chegou a apoiar esse movimento, e por a Rede Globo apoiar esse movimento, vocês foram mecanicamente contra, e agora o Temer tem convicção de que é lockout, então tu vai ser automaticamente a favor da opinião de Temer? Eu deixo essa provocação aí para vocês. Então vamos, com essa provocação, a gente finaliza o História em Pauta nesse domingo de luta aí, os caminhoneiros, os petroleiros, os motoristas do Uber, a classe trabalhadora mobilizada aí em vários cantos do país, nas estradas, fazendo aí alguns bloqueios parciais, e com a pauta, né, do fora Pedro Parente, fora Temer, diretas já, quanto menos direita, melhor. Bom, deixar aqui então meu muito obrigado aos ouvintes, ao pessoal que acompanhou, ao pessoal que enviou sugestões, aí, que vieram perguntas, que participaram da programação. Uma satisfação também poder ter recebido aqui o Pablo no programa de hoje. Acho que foi bastante oportuno, né? Então essa chegada dele justo hoje, hein, quando estamos tocando nesse tema tão delicado e que está mexendo aí com os nervos, né, da esquerda e da direita aqui nesse país. Quero lembrar também aí que para amanhã, o pessoal aqui na Zona Leste, eles estão convocando também manifestações, aí, paralisações, em apoio aos caminhoneiros. E lembrando, né, que já teve uma, agora essa semana, no Trancaço e na Protásio, em apoio aos caminhoneiros e também contrários ao envio dos militares para fazer a repressão nesse movimento. No mais, um grande abraço. Gostei muito de poder participar do programa de hoje, bastante informação, bastante discussão. Saio com ainda mais convicção de que é preciso sim apoiar a luta desses trabalhadores, dessa categoria. E deixo aí para o Pablo também, né, ter a oportunidade de fazer suas considerações finais, aí depois o companheiro Fábio encerra. Né? Sim, muito obrigado pelo convite. É muito bom fazer relações aqui de lutas, comparações, relações do intervencionismo yanqui em Latinoamérica, incluindo todo o apoio aí às lutas dos trabalhadores e trabalhadoras de hoje, que hoje são caminhoneiros e caminhoneiras. E isso, um saludo para todos os lutadores daqui da rádio, Resistência Popular e Porto Alegre. Eu finalizo aqui agradecendo a paciência do nosso ouvinte, porque hoje foi um dia atípico, tecnicamente falando, hein, sobre o nosso programa, né, com dificuldades quanto ao áudio. Né. E para aqueles que não nos conhecem ainda, que não nos acompanham, na verdade a gente é um grupo de estudo que estuda a história, educação, política, polêmica, a história de toda a América Latina, América do Norte. Né? E a gente faz nesse programa de rádio, História em Pauta, uma reunião de estudo metida no programa de rádio, que a gente não é nem um pouco profissional, nem pontual, né? E nem temos o dom da comunicação também, mas a gente faz um estudo de modo diferente aqui, divertido, cujo propósito nosso é aprender com nossos convidados, né? Então eu agradeço muito de novo aí o Pablito, o aprendizado proporcionou para nós, nossos ouvintes, né? E pelo apoio do Rodrigo sempre
sempre apoiando nosso programa aí, nos ajudando, né, no que é necessário. E agradeço a guarida aí da Rádio Comunitária Voz do Morro, nosso grupo de estudo, e a paciência e a audiência dos trabalhadores e ouvintes de toda a América Latina. Então a gente segue na luta aí, seguimos acompanhando os movimentos, na medida do possível, estando junto, participando lá com os trabalhadores, desempregados, estudantes do Porto Alegre, Brasil, de toda a América Latina. Obrigado ao Rodrigo pelo suporte técnico, obrigado Pablo pelos esclarecimentos, obrigado Freitas pela companhia de sempre, e obrigado aos nossos ouvintes aí que mandaram perguntas, mandaram suas sugestões, mandaram também seus pedidos aí de Fora Temer, mandaram seus áudios, né? O Bruno com as suas análises bem pertinentes. E até domingo que vem, ou próximo, com mais um História em Pauta. História, educação, polêmica